O físico americano Thomas Kuhn, no século passado, contribuiu bastante para a gente entender como é que o ser humano pensa. Ele vai dizer que vai quebrar a ideia, e aí tem a genialidade dele, ele vai quebrar a ideia de que o ser humano constrói um conhecimento contínuo e que a gente tem a possibilidade de chegar no que a gente pode chamar de realidade absoluta. Ele vai dizer o seguinte: toda vez que a gente está caminhando nesse espiral, né, da nossa adaptação diante do futuro, nós vamos esbarrar em algumas coisas, né? E aí, interpretando o Thomas Kuhn, eu digo que a gente pode esbarrar em gênios, que vão juntar partes de coisas que a gente nunca imaginou, o acúmulo do conhecimento que vai permitindo a gente chegar a outras conclusões. Cada pesquisador de hoje já tem o trabalho dos outros, então ele já não entra, ele já entra no jogo mais sofisticado. Você tem tecnologias que fazem medições que a gente não tinha antes, é o microscópio, é o telescópio, o raio-x, ultrassonografia, que vai permitir a gente ver e medir coisas que a gente não media. E, por fim, a gente tem fenômenos novos. Então, fenômenos novos, tecnologias, gênios, etc., geram o que o Thomas Kuhn chama de crise de paradigma, um momento de anomalia. O que é anomalia? Anomalia é que quando você se depara com uma situação, a narrativa científica não é suficiente para explicar e para tomar ações mais alto nível, mais eficazes em relação ao que você está lidando. O que a gente está vivendo hoje no mundo, com a pandemia do coronavírus, é um momento típico do que o Thomas Kuhn chama de anomalia, crise de paradigma. É uma pandemia muito agressiva, é uma pandemia que se espalha rápido, né? Se espalha rápido até porque o período de incubação é de 20 dias, então você tem contato com uma pessoa que não está com sintoma nenhum e está recebendo a doença, né? E aquilo vai se espalhando e muito agressiva. Então isso tudo, uma pandemia talvez seja a maior pandemia que nós estamos enfrentando e que eu estou dizendo que a gente vai viver agora pandemias seriais. Não é uma questão que agora a gente está vivendo o coronavírus, acabou e a gente não vai... Não, nós viveremos pandemias seriais porque nós somos 7 bilhões de pessoas que obrigatoriamente têm que ser hiperconectadas e as pessoas estão cada vez mais circulando. O cara sai da China, vai para o Japão, do Japão vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil, depois do Brasil vai para a Argentina e volta para a China, né? Isso em uma semana, e isso vai circulando. Toda vez que a gente tem muito acúmulo de pessoas, quando os vírus aumentam. Foi o que aconteceu também no final da Idade Média com a peste negra. As cidades aumentaram e de repente aparece lá, por algum motivo, um vírus, e as pessoas então têm que enfrentar a pandemia e morre gente, morre gente, morre gente. Então, pandemias seriais, teremos pandemia, a gente tem que chamar de pandemias seriais. Isso vai acontecer. E o que a gente tem que, aí sim, decretar crise de paradigma, não ficar jogando pedra nas pessoas, ninguém sabe o que tem que fazer, ninguém sabe o que tem que fazer, porque é uma crise de paradigma. Nós não temos experiência acumulada em relação a isso. Temos alguma experiência de pandemia, mas não uma pandemia desse tipo. A gente poderia dizer que a gente entrou numa pandemia nível de 0 a 5, nível 5. De de alto risco para as pessoas. Como é que a gente lida com uma pandemia de nível 5? E aí tem uma outra coisa que é interessante, aí eu vou pegar uma outra autora, da Ayn Rand, a nossa filósofa, né, Titia Ayn, e a Titia diz o seguinte, ela diz, olha, o conhecimento, aí pegando outra linha de raciocínio, ela vai dizer que o ser humano, ela chama de razão, eu não gosto, eu prefiro de reflexão, então eu vou substituir, né? Então ele diz o seguinte, o ser humano trabalha com a reflexão em cima das emoções. Nós sempre seremos emocionais e quando a gente vai lidar com determinados fenômenos, o que a gente faz é aumentar a taxa de reflexão, nunca reduzir 100% a emoção. A ideia de razão pura não existe. Então você reduz a quantidade emocional que você tem. Então, em relação a um determinado fenômeno.
Então, quanto menos... Aí vou juntar os dois, né? Ayn Rand e Thomas Kuhn. Quanto mais a gente estiver diante de um fenômeno que a gente não conhece, mais emocionalmente a gente vai lidar com ele, independente do fenômeno. E quanto mais o fenômeno ameaçar a vida das pessoas, mais a gente vai se relacionar emocionalmente com ele e aí a gente vai chegar na histeria. É o que está acontecendo hoje. Então nós estamos diante de uma anomalia, de uma crise de paradigma, né, em que a gente tem um emocional muito fortemente ligado porque é um risco de vida. Então junta as duas coisas. Né? Então, como é que a gente trabalha para a gente poder lidar melhor com os fenômenos? A gente vai do emocional, passa a ter uma percepção, é o que as pessoas estão tentando fazer, né? Tentando ter uma percepção, e da percepção uma conceituação, e da conceituação o desenvolvimento de uma narrativa. E é o que a gente vai precisar ter e aprender, né, nesse novo mundo que a gente está entrando agora, nesse século XXI, é desenvolver novas formas de pensar e agir para lidar com as pandemias seriais. E aí a gente vai esbarrar num mundo que do século XX, isso aconteceu também depois da peste negra. A peste negra foi um dos elementos fundamentais para a disseminação da prensa depois, porque as pessoas iam rezar na igreja oral, né? Uma igreja extremamente oral, elas iam rezar. E aí, quanto mais elas rezavam, mais elas pegavam peste negra, e então elas precisavam de um... E aí veio logo depois o Descartes com a prensa, com a escrita, a massificação da escrita, o método científico. A gente precisa criar reflexões para viver numa sociedade mais complexa, porque se a gente continuar no emocional, a gente não consegue resolver o problema da peste negra. Não adianta rezar, porque rezar piora a situação. Então, isso vai fazer com que a gente acelere o processo de flexibilização do mundo. Flexibilização das pessoas trabalharem em casa, flexibilização da carteira assinada, porque a carteira assinada é um problema sério, né? A flexibilização, aqui no caso do Brasil, a flexibilização das relações trabalhistas, a flexibilização do serviço estatal com estabilidade no emprego. Não é admissível uma sociedade toda ir para casa e parte da sociedade ter que pagar o salário de pessoas que vão ter que obrigatoriamente receber o salário e aquele outro não tem condição de pagar. Então todo mundo deveria estar nas mesmas condições. Então a ideia de carteira assinada, a ideia de estabilidade do emprego não tem mais sentido num mundo que tem que ser cada vez mais flexível. Né? Cada vez mais flexível. Relações cada vez mais fluidas para poder lidar com essa situação e todo mundo poder, de alguma forma, manter a coisa funcionando. Então, eu acho que o coronavírus é um fato importante dentro desse novo século e ele está demonstrando e explicitando de maneira evidente, né, a rigidez que nós temos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a gente vai, a partir dele, com essa experiência, radicalizar o processo de digitalização e de uberização. Tem coisas positivas que vão acontecer e coisas negativas. A gente tem que olhar para as duas, não só para uma, até para poder ter mais tranquilidade para lidar com essa situação. É por aí, o que vocês dizem? Está cansado aí desse mimimi, histeria, tudo? Quer sair do emocional, da percepção, de conceituações de baixo escalão, quer subir aqui para uma narrativa de sofisticada? Vem para a escola bimodal. Bimodais, futurismo competitivo. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nipô, quero ser bimodal.